Olá, Oi. bom dia de novo. Bom dia. Bom dia, meus amores. Já deu bom dia, vou dar uma olhada. Tá ouvindo? Preparados Sim. para mais uma aula? Animados? Então, eu fiquei tão empolgada por ver vocês que a aula de português acabou e eu estava falando ainda, certo? Não deu nem para dar tchau. Então, agora nós vamos pegar o nosso livro de história. Sou eu, Gabriel. Mary, Oi, agenda de português. a tia Mary vai colocar lá na plataforma, ok? Ó, a tia vai desabilitar agora, desativar os microfones. Então, agora eu consigo falar. A agenda de português, a tia vai colocar na plataforma, como a tia falou, junto com a aula gravada, junto com o gabarito das atividades que vocês fizeram, ok? Então, agora, livro de história, aberto na página 41. Enquanto vocês estão abrindo, a tia Mary vai falar só rapidinho o que a gente falou na última videoaula, certo? Nós falamos sobre a independência do Brasil. Nós vimos que um membro, né, português foi que comandou esse ato histórico, né, que foi a proclamação, a independência do Brasil, certo? Nós falamos que para a grande maioria dos brasileiros essa independência ela não teve muita mudança, né? Que eles permaneceram, a escravidão permaneceu, foi isso? Então, hoje, nós vamos estar falando sobre, aí no ponto 3, na página 41, em busca de uma nação. Então, prestem atenção, peguem o marca-texto, a tia vai pedir para um ler, o outro vai continuar, a tia Mary vai explicar, igual a gente faz na sala de aula, ok? Então, eu vou começar ativando o microfone do Pedro. E vou pedir ao Pedro para ler o primeiro parágrafo. Em busca de uma. Após a independência, em 1822, de Dom Pedro, foi proclamado imperador de uma monarquia. Foi criada, ou seja, o Brasil passava de um governador Passava a ser governado por um rei ou monarca que transmitia aos seus seu poder. Ok. Monarquia. O que é monarquia? É uma forma de governo. No qual quem governa é um rei. Exatamente. Agora, desabilita seu microfone, por favor, Pedro. Então, em 1822, quando a gente viu que a independência foi proclamada, Dom Pedro, então, foi proclamado imperador, então o Brasil passou a viver uma monarquia. Monarquia, como o Pedro já leu, é uma forma de governo na qual quem governa é um rei, um monarca, um imperador. Esse tipo de... a monarquia, né, essa forma de governo, ela é passada de pai para filho, de geração em geração. Ela não tem eleição igual é hoje na República, ok? Certo? Oi, Gabriel. Só um minuto, Gabriel. Vê se você consegue ativar o seu microfone aí. Ô tia, Oi. tá em que página? Página 41. Página 41, primeiro parágrafo aí no ponto 3, em busca de uma nação. Nós acabamos de ler o primeiro parágrafo, certo? Ok? Então, vamos lá.
Continuando. Gabriel, desativa seu microfone, por favor. Eu vou pedir ao... Vou pedir a Júlia. Júlia, tenta ativar por aí. Vai. Júlia, lê para ti aí o segundo. Para entendermos o que aconteceu com o Brasil durante os seus primeiros anos após a independência, é preciso reforçar o tamanho das terras brasileiras e a necessidade que o rei tinha de se comunicar com as várias regiões do país. Essa era uma tarefa muito complicada para a época, já que os recursos de comunicação eram ilimitados e precários. Uma mensagem do imperador podia demorar meses para chegar até as regiões. Mensagem do imperador até as regiões mais distantes da capital, o Rio de Janeiro. Para se ter ideia, a informação que o Brasil tinha se tornado independente de Portugal demorou cerca de 3 meses para chegar nas províncias mais distantes da capital. Exatamente. Então, presta atenção. Hoje a gente sabe que se a gente quer se comunicar com qualquer pessoa, a gente tem celular, né? A gente tem... Vou colocar o livro aqui, que a tia começou e não colocou o livro para compartilhar com vocês. A gente tem um celular, a gente pode mandar uma mensagem por e-mail, por exemplo, que chega bem rapidinho, não é assim? Naquela época, não. Naquela época, olha só, para as pessoas saberem que o Brasil tinha se tornado independente, para essa resposta chegar até Portugal, para se ter ideia, a informação que o Brasil tinha se tornado independente de Portugal demorou cerca de 3 meses para chegar nas províncias. Tia Mary, como assim? O que são províncias? Lá no início, quando eles dividiram as terras, antes da independência, as terras do Brasil foram divididas em capitanias, eram as capitanias hereditárias, certo? Quando o Brasil se tornou independente, essas capitanias, então, passaram a ser chamadas de províncias. Tia Mary, mas o que são províncias? É como os estados. Hoje a gente não fala estado. Estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais. Então, província é a mesma coisa, ok? Então, gente, para essa notícia chegar, demorou 3 meses. Imagina só, 3 meses, 90 dias. Então, a comunicação era muito difícil. Hoje, a gente sabe que é tudo muito rápido, certo? E nessa época ali, vocês perceberam que a Júlia leu qual era a capital do Rio de Janeiro? Alain, qual era a capital do Rio de Janeiro, a capital do Brasil nessa época? Era o? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que a tia acabou falando, né? Ok. Até aí, entendido? Vou pedir ao João Gabriel Goulart para ler para a tia o 3º parágrafo. Havia também meios de comunicação escritos, como os panfletos e jornais, além de trazerem notícias de outras regiões, tratarem de temas... Só um minuto, João. Aí, de outras regiões, puxa, coloca um E para a tia. Entre regiões e tratarem. Puxa uma setinha, põe um E para a tia. A letrinha E. Henrique, lá onde o João Gabriel está lendo, o 3º parágrafo, onde está falando notícias de outras regiões e tratarem. Pode continuar, João. Tratarem de temas locais, os impressos ajudavam na divulgação de ideias políticas, fazendo muitas vezes oposição ao imperador. No entanto, a maior parte da população brasileira era analfabeta, o que fazia com que a comunicação permanecesse restrita. Beleza. Então, eles falaram aí, como o João leu, que tinha panfletos e jornais que traziam notícias, né? Mas
Se a maior parte da população ela era analfabeta, como é que eles iam ler? Quase nada ia resolver. Exatamente. Por isso que fala que a comunicação permaneceu restrita. Por quê? Como é que eles iam ler lá, saber o que ele estava falando, se eles concordavam ou não, se eles não sabiam ler? Né? Então, de nada adiantava ter jornal, ter panfleto, porque a população continuava analfabeta, então não tinha como ler, certo? Até aí, ok? Sim. Então, virando página 42. Eu vou pedir ao Vinícius. Vinícius, lê para ti aí na página 42. Pode ler, Vinícius. Vocês pararam no terceiro parágrafo? Você vai abrir a página 42, aí lá em cima, o primeiro parágrafo da página 42. A formação. A formação da nação dependia dos brasileiros se reconhecerem como tal, livres das amarras portuguesas e fazendo parte de um único país. Foi comum em muitas regiões do país grupos se organizarem para lutar a favor da separação de suas regiões do restante do Brasil. Perfeito. Desativa seu som para tia, Vinícius. Olha só. Tia Mary, não entendi nada. Então, lá atrás, a gente sabe que as regiões, elas foram colonizadas por diferentes povos. Por exemplo, a região sul, ela foi colonizada pelos alemães. Então, a gente vê que lá tem muitas casas, né, as construções são de acordo com esses povos. E cada região era dessa forma, tinha um povo diferente. Então, eles viviam de acordo com a cultura daqueles povos, certo? Então, era muito difícil a pessoa se sentir brasileira, sendo que ela convivia com pessoas de culturas diferentes. Então, quando aconteceu isso tudo, a independência, eles queriam unificar, queriam que todo mundo vivesse da mesma forma. E aí, essas pessoas, elas tiveram dificuldade, elas não queriam isso, porque elas já estavam acostumadas a viver cada uma do seu modo de vida, com a sua cultura diferente. E isso fez com que eles lutassem, e queriam que a região ou que o estado não pertencesse mais ao Brasil. Então, foi o processo para o Brasil ser a nação que é hoje, foi longo, tá? Então, continuando para a tia Mary, eu vou pedir ao Emanuel. Emanuel, ativa seu som para a tia. João Vitor. Vai, João Vitor, lê para a tia. A extensão. Tia, calma aí, qual é a página que eu saí? 42, o segundo parágrafo da página 42. A extensão territorial. Ah, calma. Ah, tá explicado, eu tô lá em geografia. Ai, meu Deus, então eu vou pedir outro. Acha aí o de história. Eu vou pedir ao Gabriel. Lê para tia, Gabriel. A extensão territorial foi um dos fatores responsáveis pela formação de um país extremamente dividido, marcado por
regionalismos e por inúmeras diferenças políticas, econômicas e sociais. Conciliar as diferenças regionais e transformar o território brasileiro em uma nação foi um desafio enfrentado pela monarquia brasileira. Lê para ti o que é regionalismo, Gabriela. Regionalismo, tendência a só considerar os interesses particulares da região em que se habita. Ok, muito obrigada. Desativa seu microfone. Então, como a gente falou lá em cima, esse regionalismo é isso que a tia falou. Cada região, então, tinha um povo, uma cultura diferente, e para unificar isso aí foi difícil. E aqui fala que o país é extremamente dividido por essa questão, porque cada parte do Brasil tinha uma cultura de um povo diferente, certo? E aí fala que também não foi só pelo regionalismo, mas também por diferenças políticas. Chamere, como assim diferenças políticas? Naquela época, a gente sabe que muitas pessoas não votavam, as mulheres não participavam, as pessoas que eram analfabetas também não participavam, os indígenas, os africanos escravizados. Então, a maioria da população não participava da vida política. Então, isso aí é um ponto. Também sabemos que existia uma diferença econômica muito grande, né? Existiam as pessoas que eram mais pobres, ganhavam menos, né? E aí elas não tinham muitos direitos. Então, essa diferença social, ela acontece até hoje. A gente sabe que hoje tem também. Então, a gente vê que não é só hoje. Isso vem de há muito tempo, certo? E social também. Então, conciliar, o que é conciliar? É fazer com que isso tudo ficasse único, unificar. E para o Brasil se tornar uma nação, então, foi uma tarefa muito difícil, né? Então, entendido até aí? Ok? Alguém quer fazer uma pergunta ou eu posso continuar? Posso ir? João? Oi, João. É que teve uma hora que você estava falando, só que o microfone ficou mudo. Você pode repetir? É aquela que para o Brasil se tornar independente foi muito difícil isso daí. O que você acabou de falar. O que eu acabei de falar? Eu falei que além do regionalismo, que é o que a tia tinha falado, que cada região... Vou desativar o seu microfone, tá? Tá. O seu som. Aí, além do regionalismo, que cada região tinha uma cultura, um povo diferente, então também tiveram dificuldades políticas, porque como a gente sabe, naquela época, muitas pessoas, a maioria das pessoas, não participavam da vida política. Os analfabetos não votavam, as mulheres não votavam, as pessoas que ganhavam menos não votavam. Então, essa diferença, isso aí tudo contribuiu para a dificuldade que foi de formar o Brasil como ele é hoje. E eu falei também que existem as diferenças sociais, econômicas, que desde aquela época e até hoje a gente sabe que existe, né, essa diferença social. Muitas pessoas ganham um salário maior, outras ganham um salário menor, né? Então, isso acontece desde lá atrás, ok? Entendido? Então, agora, essa atividade da página 42 e 43, a tia vai mandar para casa. Então, nós vamos falar agora, na página 43, sobre a primeira Constituição do Brasil. Acharam aí? Então, vamos lá. Agora, a gente vai entender um pouquinho sobre a primeira Constituição do Brasil, certo? Então, eu vou pedir para o Cauã ler para a tia o primeiro parágrafo aí, Cauã. Após... Peraí, aí vai, Cauã. Após a independência, houve a necessidade de criar leis
que pudessem organizar as relações políticas, econômicas e sociais do Brasil. Pois como o povo tornou-se livre, as determinações portuguesas que se aplicavam sobre nosso território passaram a ser inválidas, e a ausência de novas regras poderia gerar uma série de problemas. Ok, pode desativar o seu som, Cauã. Então, quando o Brasil era colônia de Portugal, nós obedecíamos às leis vindas de Portugal. Quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser independente, o que acontece? Nós ficamos sem leis, porque aí a gente já não tinha mais, porque a gente não era colônia de Portugal, então a gente não obedecia a lei vinda de lá. Então, foi preciso criar as nossas próprias leis, porque a gente sabe que se não tiver regra, aí a coisa não anda, né? Vira bagunça. Então, foi hora de fazer as nossas leis. E aí, a gente vai observar o que aconteceu. Vou pedir agora ao Vitor. Vitor vai ler para ti o segundo parágrafo. Desse modo, vou pedir então a Elis. Elis, lê para ti o segundo parágrafo. Elis, lê para ti o segundo parágrafo. Eu não estou ouvindo você, Elis. Então, a tia vai pedir ao João Rocha. Vai, João Rocha. Agora, Aí, vai. desse modo, em 1823, uma Assembleia havia sido eleita para estabelecer a primeira Constituição. No entanto, as severas discussões entre grupos favoráveis e contrários ao imperador fizeram com que ele autoritariamente acabasse com a Assembleia e nomeasse um grupo de portugueses para criar a nossa Constituição em 1824. Ok, desativa o seu microfone. Gente, então presta bem atenção. Foi eleita, então, uma Assembleia para que eles criassem, então, as leis do Brasil. Só que nessa Assembleia tinham pessoas que eram favoráveis, que eram a favor de Dom Pedro, e tinham aquelas que eram contra. E aí eles criaram a lei. Só que Dom Pedro percebeu que essa lei não favorecia muito o lado dele. Aí, como ele era o imperador, o que ele fez? Opa, não quero, acabou com essa Assembleia, né? Porque ele era autoritário. Foi lá, pegou pessoas que eram conhecidas dele, pessoas que eram mais próximas a ele, para criar as leis. E aí, as pessoas criaram, então, essas leis, favorecendo Dom Pedro I. Então, fez do jeito que ele queria que fosse feito. Antes, como o João Rocha leu, e eu esqueci, Constituição são as nossas leis. Então, Constituição, documento que contém as principais leis de um país, a sua forma de governo e os direitos e deveres dos cidadãos. Então, gente, Dom Pedro, naquela época, ele era centralizador. Ele queria tudo para benefício dele. Então, essa lei que foi criada por essa primeira Assembleia, ele deixou, jogou fora, pegou pessoas próximas a ele para poder fazer aquilo que favorecia, que ia beneficiar ele próprio. Certo? Até aí, ok? Então, continuando. Eu vou pedir agora... Vitor, vê se você consegue ler para ti agora.
Vai, Sim. Vitor. Vai. Fala, Daniel. As primeiras leis brasileiras foram outorgadas/impostas pelo rei e estavam longe de atender às necessidades da população ou mesmo da elite brasileira. Ok. Então, olha o que a tia falou. Lembra que eles fizeram as leis, ele não aceitou porque ele não era beneficiado e ele pegou as outras pessoas que fizeram as leis do jeito que ele queria. Então, a primeira Constituição, essa Constituição, as primeiras leis, elas foram, então, outorgadas. Isso quer dizer que elas foram impostas. Não foram as pessoas que escolheram porque achavam que aquilo era o correto. Foi escolhido de acordo com o que ele queria. Então, foi imposta por ele. E aí as pessoas tinham que obedecer, certo? Então, outorgada quer dizer isso, imposta, ok? Até aí, ok? Então, beleza. Vamos para a próxima, então. Posso ir? Então, eu vou pedir agora o Daniel para fazer a leitura para a tia aí. As características da Constituição de 1824. A primeira Constituição determinou a existência de 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. Cada um desses poderes tinha função Funções definidas. O legislativo ficava responsável pela criação de leis. Das leis. O executivo era responsável pela execução. E o judiciário deveria garantir o cumprimento das leis. Para aí um pouquinho, Daniel. Para um pouquinho. Eu fiz uma anotação que não tem no livro de vocês. Preste atenção. O Poder Executivo, a gente sabe, o próprio nome diz, executa. Então, ele executava as leis. O Poder Judiciário, olha só, hein? O poder responsável pelo julgamento das leis. Era feito pelos tribunais e pelos juízes. Prestem atenção. Quem escolhia os juízes era o imperador. Então, tudo era de acordo com ele, tá? O poder legislativo, poder responsável pela elaboração das leis, era exercido pelos senadores e deputados. O cargo do senador era vitalício, ou seja, até o fim da vida, ok? Então, quem escolhia os senadores também? Adivinha? O imperador. Então, ele que escolhia, ok? Termina de ler aí agora. Pode ir, Daniel. Pode ir. Já o quarto poder, conhecido como poder moderador, pertencia ao imperador e permitia o controle dos outros poderes. Por isso, a Constituição de 1824 foi considerada centralizadora. Obrigada, Daniel. Então, a tia leu aqui, o Daniel leu aí. Nós lemos 3 poderes, o Daniel leu agora o 4. Lembra que a tia leu aqui? Quem escolhia os juízes era o imperador. Quem escolhia os senadores era o imperador. Então, esse poder moderador era o imperador que controlava. Então, ele controlava todos os outros poderes. Então, na verdade, tudo acontecia de acordo com o que ele queria, certo? Então, esse poder moderador, ele não existe mais. Ele não tem hoje mais. A gente sabe que hoje nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Por que não tem esse moderador mais? Porque a gente hoje vive a república, que é totalmente diferente, certo? Então, agora,
eu vou pedir. Até o presidente. Oi, João. Nessa época também mudou uma coisa. Agora, não escolhe, quem escolhe não é o governador nem o presidente, é a população. Exatamente, porque hoje a gente vive uma democracia que naquela época não tinha, né? E outra coisa, o senador, ele não fica vitalício, ele fica de 4 em 4 anos, certo? Então, assim, mudou, né? Bastante coisa. Então, tá. Vou pedir agora, eu vi que eu tô com um aluno novo na sala, né, João Rocha? Vou pedir a Blanca. Vou pedir a Blanca para ler para ti agora. A Constituição de 1824 determinou que apenas os homens maiores de 25 anos e que possuem uma certa quantia em dinheiro poderiam votar, excluindo a grande parte da população. Nesse cenário, mulheres e pessoas pobres não possuíam direitos políticos. Os escravizados, mesmo aqueles que tinham nascido no Brasil, não eram vistos como brasileiros, já que para ser considerado brasileiro era necessário ser livre. As relações de trabalho também não foram transportadas pela Constituição. Transformadas pela Constituição, uma vez que a escravidão permaneceu legítima. Olha aí. Obrigada, Blanca. Então, para a gente ter ideia, não mudou muita coisa. Então, olha lá o que ela determinou. Apenas os homens, olha só, homens, eles tinham que ser maiores de 25 anos e eles tinham que, ter uma certa quantia em dinheiro, só eles votavam, certo? As mulheres não votavam, as pessoas pobres também não tinham direito político nenhum, certo? Os escravizados, mesmo aqueles que tinham nascido, eles nasceram no Brasil, mas eles não eram vistos como brasileiro, porque para ser brasileiro, eu vou pedir para ligarem as câmeras, tem gente com a câmera desligada, e a tia gosta de ver o rostinho de todo mundo. Então, os escravizados, eles nasciam no Brasil, mas eles não eram considerados brasileiros. Não sei por que caiu. Continuando. Deixa eu compartilhar aqui o nosso livro. Tá todo mundo me ouvindo? Ok? Todo mundo me ouvindo? Faz o joia. Então, os escravizados, mesmo eles tendo nascido no Brasil, eles não eram considerados brasileiros, porque para ser brasileiro tinha que ser livre, e eles eram escravos. Então, o Brasil se tornou independente, mas a escravidão continuou, as pessoas não foram libertas, né? E a gente viu aí, então, que a primeira Constituição, pouca coisa mudou para a gente, certo? Então, agora, a tia Mary vai pedir, deixa eu ver quem está aí, que ainda não falou. O Pedro, vou aproveitar que o Pedro está com a mão levantada. Pedro quer falar alguma coisa, Pedro? Não, tia. Não? Então, eu vou ler esse último parágrafo então, ok? Então, vamos lá. A libertação de Portugal e a primeira Constituição do Brasil não alteraram a vida da maior parte da população, que continuou sem participar da vida política, pagando elevados impostos e vivendo de forma humilde. Os negros escravizados continuaram sendo explorados e os livres tinham suas práticas culturais e sua religiosidade criminalizada. Então, aqueles negros que conseguiram a liberdade, o que aconteceu? Eles, quando iam praticar a sua cultura, a sua religião, as pessoas achavam aquilo um absurdo. A gente sabe que hoje a gente vive num país livre, né? Que cada um pode ter a religião que quer.
Mas naquela época eles eram muito descriminalizados. As pessoas não gostavam, achavam que era errado, né? Então, nesse último parágrafo, a gente viu que não teve mudança, assim, praticamente nenhuma para a maior parte da população. Os pobres continuaram pobres, as mulheres continuaram sem poder votar, certo? Nessa imagem aqui, nós temos a primeira bandeira. Olha como que ela era, a nossa primeira bandeira. Esse retângulo verde aqui, olha lá, o retângulo verde da bandeira do Império Brasileiro representa a Casa de Bragança. Então, esse verde representava a Casa de Bragança, família real portuguesa. A parte amarela, esse amarelo, representa, então, a Casa de Habsburgo, retratando a família da imperatriz Leopoldina, casada com Dom Pedro I. Então, a nossa primeira bandeira, que foi a bandeira lá da época do Império, ela foi essa daí, totalmente diferente da nossa, certo? A nossa de hoje, eu acho ela mais bonita, ok? Então, vamos lá. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que agora a gente já está chegando no nosso finalzinho, porque passa rápido demais. Vou tirar o compartilhamento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa, fazer algum tipo de comentário? Pode fazer. Não? João Gabriel Goulart, quer falar alguma coisa? Cauã, Daniel, João Gabriel Goulart. Oi. Até que a nossa bandeira não mudou muito, não. Não. Só mudou a parte aqui que parece a casa da Imperatriz. Só mudou isso, que mudou pelo azul e branco. Isso mesmo, verdade. Esse meio dela, né? Que o restante, verdade, João. Mas a nossa, eu acho... Essa daqui era bonita, mas eu gosto também da nossa, né? Melhor nossa. Eu acho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que o nosso tempo está acabando, não? Todo mundo entendeu direitinho? Certo? Então faz um joia, por favor. Ok. Ok. Mariana, quer perguntar alguma coisa, Mari? Não? Entendeu tudo direitinho? Então tá bom. Então, deixa eu te ver o tempo. Acho que não vai dar para a gente copiar nossa agenda. Mas a Tia Mary vai colocar lá na plataforma a agenda de história e a aula de hoje gravada, certo? Então, se você quiser rever a aula, vai estar lá. E a agenda, não esqueçam de fazer, tá? Outra coisa que a tia quer falar. Eu quero agradecer, eu adorei. Vocês estão bem, assim, tranquilos, participando bastante, né? Então, agora eu vou colocar aqui para eu ver todo mundo juntinho. O Igor! Agora eu te vi. Eu amei, tá? Alan, quer falar alguma coisa, Alan? Oi, Alan, pode falar. Vai ter uma outra aula depois dessa? Não, essa é a última, tá? Agora vocês vão descansar, tá bom? Tá bom. Então, antes que acabe igual de português, né? Elis, coloca seu rostinho aí para te tirar uma foto. João Gabriel Menezes. Então, olha só. Antes que desligue, senão eu não consigo me despedir de vocês. Um beijo, bom final de semana. Aliás, não é bom final de semana não, porque vocês eu vejo amanhã. O 4º ano que eu desejei bom final de semana. Até amanhã. Bom final de semana, sim, na aula de história, mas amanhã a gente se encontra, ok? Então, ó, beijo, ó, amo vocês, tá?